Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Vamos resolver nesta aula um exercício da FATEC que nos diz o seguinte: o dono de uma rede hoteleira verificou que em certa região tem havido um decréscimo no número de hóspedes em seus pacotes promocionais. E esse decréscimo tem sido linear em relação ao tempo. Vamos marcar a palavra linear. Em 1982, a média foi de 600 pessoas por semana, enquanto em 1990 a média semanal foi de 432. Bom, vamos transcrever aqui a informação que o dono nos forneceu. Ele nos disse que em 1982 a média semanal de hóspedes era igual a 600 e que em 1990 a média semanal era igual a 432. Nós temos aqui então dois tipos de informações: o ano em que o dono do hotel fez a medição e também o número de hóspedes que estavam hospedados nesse hotel por semana, é uma média. Observem o seguinte: para cada ano nós temos um número de hóspedes diferentes. Se nós traçarmos um gráfico para representar essa informação, o gráfico vai ficar mais ou menos parecido com este aqui. A interseção entre os dois eixos é o ponto zero. Vamos considerar que zero é igual ao ano de 1982. Imagine que o hotel foi inaugurado nesse ano. 1990 representa então o ponto 8 da abscissa, pois 1990 é o oitavo ano de existência do hotel. Para o ano zero, o dono do hotel registrou uma média de 600 hóspedes. Já no ano de 1990, o dono do hotel registrou uma média semanal de 432 hóspedes. Agora, para determinar o gráfico, nós devemos unir esses dois pontos. Nós vamos unir através de uma reta ou através de uma curva? A resposta está no enunciado, justamente na palavra linear. Se o decréscimo for linear, isso significa que este gráfico é uma reta. Observem o seguinte: essa reta é uma reta decrescente. E o tipo de função que é representada por uma reta é a função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau é do tipo y é igual a ax mais b, onde a é o coeficiente angular, x é a variável e b é o coeficiente linear e y é a nossa informação de interesse. Então, vamos definir a função que representa este gráfico. Y é a informação que o dono do hotel busca. Ele quer saber a quantidade de hóspedes que se hospedam no seu hotel por semana. A quantidade de hóspedes nós vamos chamar de H. O coeficiente angular determina o quanto o gráfico decresce à medida que os anos passam. Nós podemos dizer que cada intervalinho desse, que representa o decréscimo anual de hóspedes, tem o mesmo valor. Aqui vocês têm que lembrar que nós temos os outros anos, de 1982 até o 1990, certo? Bom, de 1982 para 1990 se passaram um total de 8 anos. Nesses 8 anos, a quantidade de hóspedes passou de 600 para 432, ou seja, decresceu 168 hóspedes. Esses 168 estão distribuídos igualmente ao longo do gráfico. Então, A, que é o coeficiente angular, será igual a 168 dividido por 8. O A será, então, igual a 21. Só que tem um detalhe: o gráfico não está decrescendo. Quando o gráfico decresce, o coeficiente angular é negativo. Então, o A é igual a menos 21. X é a variável, e a variável nós já vimos que é igual ao tempo. O coeficiente linear é o valor de y quando a variável vale zero, ou seja, o coeficiente linear é o valor que está marcado sobre o eixo y. No ano t igual a zero, a quantidade de hóspedes era igual a 600, então o b é igual a mais 600. Essa é a função que define
este gráfico. Agora nós já podemos analisar cada uma das alternativas. Na alternativa A, o tempo t equivale a 13, porque 1995 é o 13º ano após 1982. Sendo assim, o número de hóspedes nesse ano é igual a menos 21 vezes 13 mais 600. Menos 21 vezes 13 é igual a menos 273. O número de hóspedes em 1995 é igual a 327. A alternativa A, então, está incorreta. Considerando agora a alternativa B, o tempo t aqui será igual a 12. Então, para 1994, a quantidade de hóspedes é igual a menos 21 vezes 12 mais 600. Menos 21 vezes 12 é igual a menos 252 mais 600, a quantidade de hóspedes nesse ano é igual a 348. A alternativa B também está incorreta. Fazendo os cálculos para as alternativas C e D, vocês também vão perceber que elas estão incorretas. Então, só nos resta uma esperança. A alternativa E. Para a alternativa E, eles consideraram o ano de 1991. Em 1991, o T vale 9, porque 1991 é o 9º ano após a inauguração. Para t igual a 9, a quantidade de hóspedes será igual a menos 21 vezes 9 mais 600. Menos 21 vezes 9 é igual a 189. Então, H será igual a 411. Essa é a nossa resposta correta. Espero que vocês tenham compreendido. Nos vemos na próxima aula.